Prontinho, pode iniciar. Certinho. Então, boa noite. A gente vai começar a nossa segunda aula sobre psicologia organizacional e do trabalho. Então, eu vou projetar aqui a nossa apresentação. Bom, então, dando sequência a essa disciplina, né? Psicologia organizacional do trabalho. O primeiro tópico que a gente vai abordar são valores, atitudes e personalidade. Então, o que o material traz aqui para nós é que esse é o tripé do comportamento organizacional, né? Então, a personalidade, os valores e as atitudes compõem o comportamento do indivíduo. Então, a gente vai destrinchar o que é uma desses tópicos, né? Então, a personalidade é a forma natural de agir, os valores é aquilo que é importante para nós, e as atitudes são as avaliações e as predisposições que a gente faz do ambiente, das pessoas ao nosso redor. Esses três fatores juntos vão definir os nossos comportamentos, como a gente vai agir, né? Como a gente vai se comportar, como a gente vai interagir com o meio na prática. Então, o pilar 1 é a personalidade, né? Então, a personalidade, ele mostra a identidade única que cada ser humano tem. A identidade representa ali como ele pensa, como ele sente, como ele age, o padrão constante de comportamento que ele tem, a soma das interações e das reações que ele tem com o mundo, né? Então, é a nossa forma única de ser. E aqui na nossa exemplificação, a gente tem um exemplo sempre voltado para a questão organizacional, que a nossa disciplina é psicologia organizacional, né? Então, dentro do trabalho. E uma exemplificação da personalidade no trabalho, então. Organizar a mesa antes de iniciar as tarefas. A organização é algo que pode ser aprendido, né? É uma habilidade, mas também pode ser um traço de personalidade. Tanto quanto a pessoa que é desorganizada, né? A pessoa que é muito pontual, aquela pessoa que é mais extrovertida, menos extrovertida, que gosta de estar com pessoas, aquela pessoa que gosta de ter um momento mais a sós, aquela pessoa que é muito mais detalhista, né? Todos esses exemplos são traços de personalidade, né? Compõem a forma como nós somos. Outro exemplo, então, que tem aqui no material é o exemplo da personalidade na equipe, quando você ouve a todos com paciência, né, antes de tomar uma decisão. Então, você ali ter paciência para ouvir, né, ou você não ter paciência, tudo é traço de personalidade. E no social, né, fazer amigos com facilidade, né, ter esse interesse de conversar, de se abrir, de ouvir. Então, tudo isso são traços de personalidade, assim como a timidez, né, que é o oposto disso também. E os aspectos importantes, né? A personalidade, ela é moldada por forças externas e internas. Por quê? Porque a personalidade é como a gente é, já é uma coisa inata, a gente nasce com os traços de personalidade. Mas a personalidade, ela pode ser ali, ela é moldada, ela é influenciada pela nossa criação, né, pelos nossos pais, o ambiente onde a gente cresceu, principalmente a infância, né, tem muito impacto na personalidade. Então, o ambiente onde a gente está inserido impacta, né, em como nós somos, impacta na nossa personalidade, então. E quais são os modelos de avaliação de personalidade, né? São testes psicológicos, no qual ali uma pessoa que é especialista nisso, igual a gente já viu até na disciplina passada, que para atuar como psicólogo organizacional, você tem que ter a graduação de psicologia, né? Mas você pode usar esses conhecimentos para outras áreas, como RH, administração, etc. Então, o psicólogo, ele tem ali diversos tipos de testes que ele pode aplicar, que medem
medem e avaliam o comportamento e a personalidade dos indivíduos. E então, o que, que são os valores, né? Os valores são aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente considera como certo, como bom, é aquilo que norteia as nossas atitudes, né? É algo que está enraizado dentro de nós. Então, por exemplo, no trabalho, recusar uma proposta antiética por valorizar a honestidade. Então, se um valor importante para você é a honestidade, você não vai compactuar com coisas desonestas. Na equipe, ajudar colegas de graça pelo valor do companheirismo, né? Então, se o companheirismo, a união for um valor para você, você vai ter ações no seu dia a dia que mostram que esse valor é importante. No social, doar tempo para a caridade por valorizar a solidariedade, né? Então, os valores é isso, são coisas que a gente acredita, né? São, é, são coisas que norteiam as nossas atitudes, os nossos relacionamentos. E os aspectos importantes são, os valores, eles são também construídos pela criação familiar, pela cultura e as experiências pessoais. A gente não nasce com valores, a gente nasce com a nossa personalidade. A gente vai moldando, formando os nossos valores ao longo da vida. Irmãos que crescem numa mesma casa podem ter valores diferentes, mas geralmente, indivíduos que compartilham do mesmo espaço, seja o lar, seja a comunidade, seja um país, uma cidade, tendem a ter traços ali culturais parecidos que impactam nos valores, né? Imagine os valores que são importantes para nós, na nossa cultura brasileira, e os valores que são importantes, por exemplo, para uma tribo que ainda vive nesse formato de tribo, seja indígena, ou seja na África, ou imagine, por exemplo, a cultura japonesa. Estou usando exemplos bem diferentes dos nossos para exemplificar que o ambiente onde a gente está inserido influencia no que a gente acredita e no que é importante para nós, certo? E como se avalia os valores, né? Os valores, eles são avaliados por meio de formulários, pesquisas, né? Onde você vai ter oportunidade ali de mapear o fit cultural do empregado com a empresa, vai avaliar ali como que é o que é importante para ele dentro do clima organizacional, né? Então, através de testes e pesquisas, você consegue identificar melhor os valores das pessoas, no caso aqui dos colaboradores. E o pilar 3 são as atitudes. As atitudes, quando a gente fala de atitude, a gente já liga com o sentido de ação, mas a ação, ela depende de algumas condições, que são as atitudes, por quê? As atitudes são as avaliações favoráveis ou desfavoráveis que a gente faz sobre o mundo, né? A forma como a gente se sente com relação ao ambiente, é se a gente aprova ou desaprova algo, né? Então, as atitudes, ela tem ali, primeiro, um viés cognitivo, porque a atitude ela é baseada numa crença, né, ou num conhecimento, num pensamento, né? Exemplo, eu acredito que o salário da minha empresa está abaixo do mercado. Então, eu tenho esse pensamento. E eu posso considerar essa afirmativa aqui positiva ou negativa. Nesse caso, com certeza negativa, né? O salário da minha empresa está abaixo do mercado. Então, você já está fazendo ali uma avaliação daquilo que você pensa, do ambiente que você está. E aí, além do componente cognitivo, que é o pensamento, você tem o componente afetivo, porque os pensamentos criam sentimentos. O que a gente, né, as nossas crenças criam em nós sentimentos. Então, o componente afetivo nesse exemplo é: se o salário da minha empresa está abaixo do mercado, eu me sinto injustiçado e triste com o meu salário atual. E aí a gente tem o componente comportamental, que é a ação. Porque a atitude, então, ela é a avaliação que você faz, né, do meio, e ela tem, então, a questão do pensamento, que é o cognitivo, gera em você a questão do componente afetivo, que é uma emoção, e essa emoção vai gerar a ação, que é o comportamento efetivamente. Então, seguindo o exemplo, já que a minha empresa está abaixo do mercado e eu me sinto injustiçado, eu vou procurar outro emprego que me pague melhor. Então, essa é a ação final, certo? Então, isso tudo que a gente comentou, a personalidade, os valores e as atitudes que definem o comportamento. Por quê? Então, o comportamento, ele depende de quem eu sou, é a personalidade, né? O que eu acredito são os valores.
E as atitudes, então, é a nossa avaliação de onde a gente está, com base no nosso pensamento, na nossa emoção, que gera uma ação, e tudo isso forma o comportamento, todos esses componentes. E aí, o que acontece? Dentro da dinâmica do comportamento, né, que a gente entendeu então que é baseado nesses três tópicos aqui importantes, existem algumas resultantes, existem algumas variáveis, que é o que a gente vai ver agora, que é a satisfação no trabalho, comprometimento organizacional e as emoções no trabalho. E aí, reforçando essa questão, o comportamento, ele vai depender da satisfação no trabalho, do comprometimento organizacional, das nossas emoções no trabalho, assim como a satisfação, o comprometimento também depende do comportamento, é tudo muito envolvido, né? E a gente entendeu que o que compõe o comportamento são esses pontos aqui, e o comportamento também depende de outros fatores, que a gente falando do ambiente organizacional. E aí, para entender melhor, a gente tem que separar o que é satisfação e o que é comprometimento organizacional, porque às vezes os dois se confundem, né? Eles estão bem relacionados, mas são conceitos diferentes. Por quê? A satisfação é eu gosto do meu trabalho. Então, a satisfação ou a insatisfação é o quanto você gosta ou não gosta de algo. É o quanto você aprova ou não aprova algo, né? Então, a pergunta, eu gosto do meu trabalho, envolve satisfação. Agora a pergunta: eu quero continuar nessa organização e contribuir com ela? É o seu comprometimento. Então, o comprometimento é o nível de entrega, né? O nível de resposta que você oferece. Então, uma pessoa ela pode estar satisfeita com o trabalho e mesmo assim procurar outro. E mesmo assim sair da empresa. Então, ela estava satisfeita, mas ela rompeu o comprometimento. Da mesma forma que ela pode estar insatisfeita e mesmo assim permanecer comprometida e unida com a empresa, com os colegas de trabalho, por outros motivos, às vezes por necessidade, ou vários outros. Então, separar esses dois tópicos aqui. E aí, dando sequência na questão da satisfação, a gente pode então resumir que é o grau de prazer, bem-estar, contentamento que uma pessoa sente em relação às suas atividades profissionais. Não é algo simples, é complexo, né? Porque a satisfação ela envolve vários fatores. Oportunidade de crescimento, clima organizacional, relacionamentos, salários e benefícios, o sentimento de pertencimento. Então, o que torna a satisfação no trabalho, o que me torna uma pessoa satisfeita, não é o mesmo que torna o meu colega satisfeito, né? Então, por quê? Porque as pessoas são diferentes. Cada pessoa tem a sua personalidade. Cada pessoa tem os seus valores, consequentemente, cada pessoa terá atitudes diferentes. Então, se cada pessoa é diferente e tem uma interpretação diferente do ambiente, cada pessoa vai ter um grau de satisfação diferente. Nunca a gente vai agradar todas as pessoas da mesma forma. E aí a gente tem aqui no nosso material um estudo, né, que foi feito aí com trabalhadores de 40 países, né? Depois eu vou até acrescentar a fonte melhor desse estudo, onde foi identificado as dimensões culturais que afetam drasticamente a percepção de satisfação no trabalho. Então, é aquilo que a gente viu, que eu comentei anteriormente. A cultura do local que você está inserido, seja do país, do estado, da cidade, da comunidade, da empresa, influencia na percepção que você tem de satisfação do trabalho. E aí eles identificaram aqui algumas dimensões. A primeira é o individualismo ou o coletivismo, né? Então, exemplo de individualismo, quando você se prioriza, seus interesses pessoais. Então, um vendedor que recebe um bônus por metas individuais se sente mais satisfeito. E o oposto disso é o coletivismo, que é a preocupação com o grupo, né? O sentimento de cooperatividade, de bem-estar coletivo. Exemplo, um colaborador sente-se mais satisfeito pela união da equipe, mesmo se ele tem um destaque individual. Então, dependendo do ambiente onde você está, isso aqui, por exemplo, são fatores que vão ter peso na sua satisfação do trabalho. Outros fatores, né, que causam peso ali na questão da satisfação. Como que é tratada a masculinidade naquele ambiente onde você está. Não no sentido de gênero, né? Aqui foi usado esse termo, né, que é do autor,
no qual ele cita, por exemplo, que metas agressivas seria o excesso de masculinidade, o foco excessivo em resultado, né? E no oposto disso é a qualidade de vida, que já é o foco em saúde e bem-estar. O outro tópico é o distanciamento do poder, né? A sua aceitação com a questão hierárquica. Se é uma hierarquia rígida, né, com excesso de subordinação, ou se são líderes acessíveis, que geram uma sensação de participação, né, onde você tem ali mais espaço. A prevenção da incerteza, né, o quanto você busca estabilidade ou você está confortável com mudanças. Então, se você se sente inseguro no imprevisível, né, se você quer estar no ambiente estável, ou se você é aberto a mudanças, enxerga como oportunidade, aceita a instabilidade, gosta do desconhecido. Então, esses aspectos aqui, segundo o autor, né, o individualismo, coletivismo, masculinidade, distanciamento do poder, a prevenção da incerteza, são fatores que vão influenciar no nível de satisfação das pessoas. Isso aqui é a questão cultural da empresa, no caso, né? Se é uma empresa que preza por qualidade de vida, se ela tem uma hierarquia rígida, se ela é estável, se os líderes são acessíveis, se ela tem metas agressivas, se ela trabalha de forma que as pessoas sejam mais individualistas. Então, tudo isso vai ter um impacto na satisfação. Porque se você tem uma personalidade e acredita em algo que difere do ambiente onde você está, você não vai estar satisfeito. Se você prefere trabalhar no ambiente onde tem mais trabalho em equipe, você não vai se sentir confortável no ambiente com excesso de individualismo. Se você gosta, se você preza mais por qualidade de vida, você não vai gostar de estar no ambiente que só foca em resultado, né? E a satisfação no trabalho, a gente pode medir. Tudo pode medir. E a satisfação a gente mede através de questionários, né, avaliações, onde vai ter ali uma escala de satisfação, avaliação do supervisor. Então, existem inúmeros formatos, ferramentas para se medir a satisfação das pessoas, né? E não só o nível de satisfação, mas o que as deixam satisfeitas. Que igual a gente comentou, as pessoas elas têm índices de satisfação diferentes e têm pontos diferentes de agrado, né? Do que desagrada, do que agrada. Então, é importante você entender na empresa o que é majoritário, né? Porque é claro que a empresa não vai conseguir agradar a todos. Mas existe ali culturalmente pontos que agradam o maior número de pessoas. Então, aqueles pontos que devem ser considerados de maior relevância, né, para a empresa trabalhar e desenvolver. E aí a entrevista, ela é uma ferramenta muito rica, porque quando você preenche um questionário com escala de satisfação, por exemplo, você vai marcar ali de 1 a 5, né? Exemplo. E quando você faz a entrevista, você consegue conversar, respostas abertas, né? Você consegue entender de uma forma mais profunda. Porque aí uma pergunta leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E aí você consegue entender ali de uma forma mais profunda os sentimentos, né? Que contribui para a satisfação das pessoas. Quando a gente fala de sentimento, não é no sentido de perder a razão, a gente tem que considerar então mais o lado emocional que o racional, não é isso. Mas as pessoas, como a gente já viu, elas têm sentimentos que vão para dentro da organização. Porque quando a gente fala de você receber uma promoção, o que você sente? Orgulho de si mesmo, o que você sente? Felicidade, o que você sente? Alegria. Da mesma forma que você sente que a sua remuneração não é justa, você vai ficar frustrado, decepcionado, triste, vai lhe gerar uma rejeição. Isso tudo envolve os nossos sentimentos. Então, eles têm que ser levados em consideração. E as facetas da satisfação. Então, o nosso material separa aqui que existem 5 vetores principais da satisfação do trabalho, que é o trabalho em si, ou seja, o nível de satisfação que você tem com as atividades que você realiza, a satisfação com relação à supervisão, que é o relacionamento que você tem com o seu líder, com o seu gestor, a satisfação com relação ao salário, né, as remunerações e recompensas, a satisfação com relação aos colegas, né, o grupo, a equipe, se você se sente bem, acolhida, etc. E as oportunidades de promoção, que é a satisfação com relação à sua possibilidade de crescimento na empresa. Então, esses 5 fatores aqui, segundo o nosso material, mapeiam
a satisfação dentro da empresa, ou seja, satisfação dentro do trabalho, seria norteada por esses 5 aspectos principais. E o líder, ele tem um papel decisivo, né? Porque o líder, ele tem a capacidade de moldar a equipe, de formar, de desenvolver, de acolher, incentivar, reconhecer, promover boas condições, né? Então, o líder, o papel dele é estar próximo das pessoas, entendendo as pessoas, né? Isso, o bom líder, ele vai gerar ali nas pessoas da equipe dele maior comprometimento, maior motivação, consequentemente, maior desempenho, né? Então, a satisfação no trabalho é um sentimento de bem-estar e realização que o colaborador experimenta com relação às suas atividades, mas também com relação ao ambiente, a liderança e as condições do trabalho. E o que é o comprometimento organizacional? O comprometimento organizacional é o vínculo, né, que o colaborador forma com a empresa. É o nível de entrega que ele tem, é o nível de esforço que ele empenha. E o comprometimento, ele está dividido aqui para a gente em 3 elementos principais, que são a aceitação dos objetivos organizacionais. Então, quando o colaborador acredita nos valores da empresa, nas metas da empresa e no propósito da empresa, ele vai ter um sentimento maior de comprometimento, né? Então, um exemplo, uma pessoa que trabalha em uma empresa voltada para sustentabilidade, né? E essa pessoa realmente acredita nessa causa, ela vai se identificar, então ela vai ter um nível de comprometimento maior, porque eles estão compartilhando ali um mesmo fator de crença, né? Um mesmo valor. Outro elemento fundamental do comprometimento organizacional é a disposição para se esforçar pela empresa. Então, o colaborador que está disposto a dedicar energia e empenho para ajudar a empresa a alcançar seus resultados, né? Então, o nível de disposição que você tem, né, influencia no seu comprometimento organizacional. Então, exemplo, um funcionário que busca soluções, propõe melhorias e se envolve nas atividades além do mínimo esperado, mostra comprometimento. E o terceiro fator elementar do comprometimento organizacional é o desejo de permanecer na empresa. Então, a pessoa deseja continuar fazendo parte, né? Então, exemplo, mesmo recebendo uma proposta semelhante de outra empresa, o colaborador prefere permanecer porque se sente conectado. Então, o comprometimento organizacional, né, segundo nossos autores, está envolvido com o nível de identificação que você tem com a empresa, com o nível de disposição que você tem de se dedicar a ela e com o nível de interesse que você tem de permanecer. Esses 3 fatores juntos compõem o comprometimento que você vai ter com a empresa em que você trabalha. E aí, tem 3 tipos de comprometimento, que é o afetivo, que é eu fico porque eu quero, eu fico porque eu gosto, né? Então, geralmente, é um comprometimento que surge de boas condições de trabalho e de expectativas atendidas. E aí cria um vínculo emocional com a pessoa, né? Porque ela gosta da empresa, ela sente orgulho de fazer parte, ela tem aquele sentimento de pertencer, ela se identifica com a empresa. Então, cria um vínculo afetivo, né? Que envolve os sentimentos da pessoa que a gente comentou, né? De orgulho, de satisfação, de alegria, de reconhecimento, de identificação, gera uma conexão emocional positiva, que entende-se que é o tipo mais desejável de comprometimento, né? Porque quando você forma um comprometimento afetivo, é um laço mais difícil de desfazer. Então, é o comprometimento mais interessante aí. O segundo tipo de comprometimento é o comprometimento contínuo, que a gente pode resumir como eu fico porque eu preciso. Como ele surge, né? A decisão geralmente é baseada em benefícios obtidos ou por falta de empregos disponíveis. Então, nesse caso, a pessoa permanece na empresa porque ela tem bons benefícios, o salário é competitivo, não tem muitas oportunidades no mercado, porque ela perderia estabilidade se ela saísse, às vezes até por questões de vida pessoal. Então, o comprometimento contínuo é aquele que está relacionado com a necessidade da pessoa de permanecer, né? Eu fico porque eu preciso. Outros exemplos aqui embaixo, né? Por um plano de saúde, por uma participação nos lucros, né? Então, às vezes, o funcionário não está totalmente satisfeito,
não pode não estar emocionalmente conectado, mas ele continua comprometido com a empresa porque ele acha arriscado sair. E o outro tipo de comprometimento é o normativo, onde eu fico porque eu acho que eu devo. Então, ele surge de valores pessoais e obrigações assumidas, né? Então, esse comprometimento, ele está relacionado a um senso de obrigação. Ele está relacionado à pessoa acreditar que ela tem que permanecer na empresa, ou por lealdade, ou por gratidão, ou por obrigações assumidas com a empresa, né? Então, por exemplo, um colaborador recebeu o apoio da empresa durante um momento difícil da vida. Ele sente que ele tem uma dívida moral de gratidão. Outro exemplo é alguém que valoriza muito a lealdade profissional e acredita que não seria correto sair da empresa naquele momento. Ou, por exemplo, você tem uma profissão muito específica, né, por exemplo. E se você for abandonar essa empresa, vai ser para um concorrente direto e você acha que isso não é certo, né? Então é aquele comprometimento que está relacionado a uma obrigação de ficar, que não necessariamente é ruim, é porque está relacionado com um valor seu, né? E você acredita que você tem que permanecer. Então, o comprometimento organizacional, ele pode ser, então, igual a gente viu aqui, afetivo, contínuo, né? Afetivo eu fico porque eu quero, ou contínuo que eu fico porque eu preciso, ou o normativo que eu fico porque é o que eu acho que é o certo, acho que é o que eu devo fazer. E aqui a gente tem até uma ilustração, né? Então, afetivo, a pessoa A ama trabalhar naquele lugar, a pessoa B precisa do salário e dos benefícios, e a pessoa C sente que deve lealdade à empresa. E como medir o nível de comprometimento organizacional, né? Por meio de ferramentas que são questionários, escalas de avaliação, inventários psicológicos, pesquisas, né, de clima ou de fit cultural também. Então, você consegue medir o nível de comprometimento que as pessoas têm hoje com a empresa, através de perguntas, né? Por exemplo, a satisfação a gente mediria assim, o quão satisfeito você se sente em levantar todo dia para ir para o seu trabalho. Tem que ser mais específico, né? Então a pessoa vai colocar ali muito satisfeito, levemente satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito, né? E o nível de comprometimento, por exemplo, uma pergunta relacionada ao seguinte. Ah, essa é muito direta, né? Mas é um exemplo. Você cogitaria sair da empresa por uma oportunidade parecida numa empresa concorrente? Então, isso mostra o nível de comprometimento que você tem com a empresa, né? Então, através de perguntas mesmo, que a gente identifica e que a gente mede todas essas questões que a gente está tratando aqui. E muitas das vezes, essas ferramentas são utilizadas de forma anônima, né? Porque a empresa, ela quer ter um resultado, ela quer ter uma resposta mais sincera possível. Eu geralmente uso aí do anonimato para que as pessoas tenham mais liberdade, né, de se expressar. E o que você procura quando você usa ferramentas para medir o comprometimento organizacional? Entender o quanto as pessoas se identificam com a empresa, o quanto elas têm desejo de permanecer, o orgulho que elas têm de fazer parte daquela empresa e se elas têm um sentimento de obrigação ou de necessidade de continuar ali. E agora falando das emoções, né? Como as emoções interferem no trabalho, né? Porque elas interferem? Claramente sim. Então, durante muito tempo, acreditou que o ambiente profissional ele tinha que ser só racional, distante das emoções, mas as emoções estão dentro de nós o tempo todo, né? Influenciam nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos. Então, é muito importante que as emoções, quando a gente fala de psicologia organizacional, elas sejam, né, consideradas. Então, o que são as emoções? Né? Emoção é um estado complexo, né? A primeira afirmativa aqui dos nossos autores. Quando sentimos uma emoção, não ocorre apenas uma mudança psicológica, né? Mas também uma questão física e comportamental. Então, definir o que é a emoção é difícil, né? A emoção é algo que a gente sente diante uma situação, diante um cenário, uma circunstância. Então, emoção é algo que a gente sente, né? Muito atrelado aos sentimentos, então. Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui no nosso material o exemplo de um funcionário que foi promovido, né? Ele foi promovido. O que ele vai sentir? Alegria, orgulho,
o que que ele vai pensar? Meu esforço valeu a pena? Como que ele vai reagir, né, o corpo? Aumento de energia, né, de disposição. E como que ele vai demonstrar isso? Sorrindo, comemorando, contando para as pessoas. Então, esses quatro aspectos aqui, né, que a gente comentou, é a emoção, né? A emoção é como a gente se sente, é o que a gente pensa com relação a algo, é como o nosso corpo reage, né? É como a gente demonstra. Então, tudo isso é emoção. E a emoção é uma coisa muito interessante, né? Tudo que a gente estuda aqui, ele é destrinchado, né? Então, a gente destrinchou o comprometimento, agora a gente vai destrinchar a questão das emoções, porque quando é algo muito complexo, precisa de subdivisões para que a gente possa entender de verdade, né? Então, aqui falando das emoções, elas têm aqui três aspectos principais, que é o primeiro, o aspecto cognitivo, né? É o poder da interpretação. A cognição é como o nosso cérebro interpreta os estímulos, interpreta os acontecimentos. Então, o cognitivo ele tem uma grande influência nas nossas emoções, né? Então, a forma como a gente interpreta tem grande impacto nas nossas emoções. Por exemplo, você é chamado para uma reunião. O seu líder te chama para uma reunião. Qual que é a sua interpretação imediata? Talvez seja uma oportunidade, né? Talvez ele, oi, vamos continuar. Acho que alguém acessou agora a aula. Então, seguindo aqui o exemplo, né? Você é chamado para uma reunião. Você pode entender que aquilo pode ser uma promoção, pode ser uma oportunidade de iniciar um projeto, um feedback positivo, ou você já pode ir para o caminho negativo, que é eu devo ter feito alguma coisa errada, vai chamar minha atenção, vai me demitir, né? Então, essas são as expectativas que a gente tem, né? Que nesse caso aqui pode gerar uma expectativa positiva, pode gerar uma ansiedade. Então, o aspecto cognitivo é a interpretação mesmo que o nosso cérebro faz das situações. O aspecto fisiológico é como o nosso corpo responde, né? Porque a gente sabe que as emoções têm um grande impacto no nosso organismo. Seguindo aqui com a exemplificação. Quando a gente está ansioso, por exemplo, o coração acelera, o suor aumenta, a gente fica tenso. Em casos extremos, pode sentir até falta de ar, né? E, pelo contrário, quando estamos felizes, a gente se sente relaxada, a gente se sente bem, aquela sensação de energia, de disposição. Então, a forma como as nossas emoções têm um grande impacto no nosso corpo. Então, quando a gente tem, às vezes, um sintoma negativo no nosso organismo, a gente não pode achar que é uma bobagem, né? Ah, essa coisa da cabeça e tal, porque realmente as emoções afetam o aspecto fisiológico. Muita gente sente muito dor no estômago quando é muito nervoso, está muito estressado, e aquilo pode desenvolver até uma coisa mais grave, gastrite e tudo mais. Então, as nossas emoções e a nossa mente está totalmente ligada ao nosso corpo. E o aspecto comportamental, que envolve as nossas emoções. Igual a gente tem aqui o exemplo do iceberg, seria como se o comportamento é o que as pessoas veem. Por trás do comportamento tem o aspecto cognitivo, né, que é o nosso cérebro interpretando o ambiente, e como o nosso corpo está reagindo. E as emoções, então, tem o último aspecto, que é o comportamento, né, o comportamento em si, como a gente agiu efetivamente, né, com base na emoção. Então, são os sinais, né, que o corpo, que a pessoa dá diante de alguma emoção que ela sente. Uma pessoa frustrada, por exemplo, ela pode tender a falar menos, ela pode evitar reuniões, ela pode ficar irritada, ela pode evitar participar dos grupos, ela pode se isolar, ela pode não ter mais interesse nas atividades dela, ela pode começar a fazer o trabalho dela mal feito, né? E ao contrário, uma pessoa, por exemplo, que se sente motivada, vai ter um comportamento oposto. Vai ter um comportamento de participar, de colaborar, de propor ideias, de inovar. Então, a emoção, ela tem esse aspecto, então.
do nosso cérebro interpretando o que está acontecendo, o nosso corpo respondendo e o nosso comportamento efetivamente agindo com base na emoção sentida. E a gente tem aqui o destino, que é a maturidade emocional, né? Ao longo da nossa vida, a tendência é a gente amadurecer, né? E seria o ideal que todo mundo atingisse a maturidade emocional para saber lidar melhor com as situações, né? A maturidade emocional, ela traz benefícios não só para a pessoa, mas também para quem convive com ela. E é algo que não surge automaticamente, né? Você vai construir aí ao longo dos seus anos de vida, né? Por meio das experiências que você vive. E qual que seria o primeiro degrau, então, da maturidade emocional? Reconhecer suas emoções. Entender o que você sente, né? Ah, aconteceu uma situação aqui, você, nossa, ficou muito irritado, ficou muito frustrado, ficou muito decepcionado. Reconhecer emoções é dar nome a elas, né? Saber o que é, diferenciar o que é a raiva, o que é o ódio, o que é a tristeza, o que é o rancor. Saber diferenciar as emoções e nomeá-las. Segundo passo, você saber controlar os seus impulsos, né? Então, se você entender o que você está sentindo, você vai ter mais facilidade de saber como você vai controlar. Saber o que você precisa, às vezes, evitar para não gerar um impulso negativo, né? Controlar os seus impulsos mesmo com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Terceiro degrau, lidar melhor com as frustrações. Todo mundo vai se frustrar em algum momento, todo mundo vai ouvir não, todo mundo vai se decepcionar, e é importante saber lidar com isso, né? Para não cair numa depressão, para não ter uma reação impulsiva, exagerada, né? Para não ter uma crise de ansiedade. Então, é muito importante saber lidar com as frustrações. Próximo degrau seria se adaptar às mudanças. É importante saber que o mundo não vai ser como a gente quer, não vai ser o tempo todo igual. Então, pode ser que hoje a gente está vivendo de uma forma, amanhã acontece algo totalmente fora do nosso controle e a nossa vida muda. Se a gente não é aberto para entender isso e aceitar e saber o que precisa fazer para se adaptar, a gente também vive uma vida infeliz, né? E a última etapa desse processo de maturidade emocional é saber resolver os conflitos de forma equilibrada, né? Então, você está diante ali de uma situação de conflito com alguém, ou de conflito com seus próprios interesses, né? De conflito com a empresa. Você saber resolver aquilo tudo de uma forma equilibrada, né? Ou seja, sem desequilíbrio, sem excesso de raiva, sem excesso de estresse, né? Saber controlar, lidar, se adaptar. E aí tudo isso vai contribuir para que você seja uma pessoa emocionalmente mais madura. E hoje as empresas valorizam muito, né, a maturidade emocional, a fim de que as pessoas, porque a maturidade emocional, ela traz uma convivência melhor, né? Você se torna um líder melhor, você tem uma equipe de trabalho melhor, porque é muito difícil você trabalhar com aquela pessoa que se descontrola, né? Que quando tá com raiva, dá patada nas pessoas, que quando tá triste se isola e aí não compartilha o que precisa, né? Porque todo mundo, gente, vai sentir raiva, vai sentir tristeza, isso é normal, é natural e é importante. Mas se você deixar esses sentimentos prejudicarem a sua vida e as coisas ao seu redor, você vai ter prejuízos grandes. Então, o ecossistema aqui do desempenho organizacional, né? Porque tudo que a gente fala nos nossos materiais, nas nossas aulas, é voltado para a questão do desempenho, né? Do bom desempenho dos profissionais, é para falar sobre o bem-estar das pessoas, sobre reter os talentos, né? Sobre extrair das pessoas o potencial delas e fazer com que elas tenham oportunidades. Então, a satisfação no trabalho, se o colaborador se sentir bem, se sentir feliz, ele vai ter mais comprometimento, né? Ele vai ter mais interesse de participar e ele vai ter emoções positivas, né? Então, uma liderança saudável, um ambiente saudável, gera emoções positivas, gera satisfação, gera comprometimento. São fatores que estão interligados. E se você tem tudo isso das pessoas, você com certeza vai ter um melhor desempenho desses profissionais e vai conseguir reter as pessoas na empresa. Vai diminuir a rotatividade, vai diminuir as faltas, vai diminuir os desligamentos e a saúde da empresa fica melhor. E por que que a gente vê sempre nos materiais reforçando todos esses tópicos de desempenho e de retenção de talentos? Porque aqui é um curso, né, onde a gente está preparando pessoas para
trabalharem com pessoas, né? Porque é impossível também você trabalhar no ambiente onde você não vai ter nenhum colega de trabalho. Então, as pessoas sempre vão trabalhar com pessoas. Quem quer ser um líder tem que se desenvolver e tem que entender de tudo isso que a gente está comentando agora. Quem quer ser RH tem que entender de tudo isso que a gente está comentando agora, né? E quanto mais conhecimento você tem sobre pessoas, mais você vai conseguir, dentro da sua empresa, criar os bons relacionamentos, que um bom relacionamento abre muitas portas, certo? E você também vai conseguir se entender melhor para ter os seus melhores resultados. Às vezes você não quer permanecer na empresa que você está, mas você precisa se desenvolver para ir para uma outra melhor, né? Então, tudo isso aqui é muito importante para a nossa carreira. E agora a gente vai se aprofundar na questão da personalidade, nas suas teorias e diferentes autores. Então, a gente já comentou um pouco sobre personalidade de uma forma mais rápida, né? Mas aprofundando um pouco mais, então. A personalidade é o conjunto de características que torna uma pessoa única, né? E a origem dessa palavra foi com base, historicamente falando, nas máscaras do teatro, né? Onde tinha a máscara da alegria e da tristeza. Então, foi a partir da palavra persona, né? Que se desenvolveu o termo, então, personalidade, que hoje é usado para significar as características profundas e individuais de cada pessoa. E a personalidade, ela é formada, então, pelos aspectos inatos, que nascemos com ele, né, os aspectos biológicos, genéticos, aquilo que a gente já traz dentro de si, e as experiências vividas, né? Então, como eu disse, a nossa família, o lar onde a gente cresce, as experiências que a gente tem na escola, na adolescência, tudo isso vai criar uma bagagem que forma a nossa personalidade. Então, a personalidade ela é a chave para entender o que motiva as pessoas, para entender seus valores, suas crenças, seus interesses e sua forma de agir. E a gente tem aí 4 lentes para compreender o comportamento, né? Porque, igual a gente sabe, o comportamento, a personalidade influencia no comportamento. A gente tem aqui algumas abordagens, né? A abordagem psicodinâmica enfatiza o poder do inconsciente, dos processos inconscientes que a gente tem na nossa cabeça, os conflitos internos da nossa cabeça que moldam as nossas reações automáticas. Os traços de personalidade, que é influenciado pelas características internas que a gente tem. A abordagem situacional, que defende que o ambiente externo tem um peso muito determinante no nosso comportamento, e a abordagem interacional, que considera que o comportamento ele é resultado da dinâmica entre os aspectos pessoais e do ambiente. Isso aqui é muito teórico, tá? Mas trago aqui no nosso material, porque faz parte, então, da questão da psicologia organizacional, tá? Mas realmente é muito teórico, a gente não vai aprofundar. E aí, comentando algumas teorias com relação à personalidade. Muito famoso, né? Você já deve ter ouvido falar do Freud, né? Freud, gaguejei aqui. Que ele traz aí, então, a questão do ID, do ego e do superego, né? O nome dele é Freud, ou Freud, cada pessoa pronuncia de uma forma, né? Porque não é um sobrenome brasileiro, né? Mas ele revolucionou a psicologia ao afirmar que grande parte do nosso comportamento é conduzido por processos inconscientes do nosso subconsciente, né? Não é algo superficial da nossa mente, é algo tão intrínseco, tão interno, que às vezes a gente tem reações que a gente nem percebe, né? Então, como a personalidade, então, é definida por Freud? Primeiro existe o ID. O ID está relacionado com nossos impulsos primitivos, os nossos desejos mais profundos, a busca por prazer. Então, aquela reação automática, primitiva, instintiva, que às vezes a gente não tem nem controle. O superego é a representação das regras sociais, os valores morais, as normas éticas, a nossa consciência. Então, o superego, ele é como se fosse ali, então, algo que molda a personalidade, né? Com base no ambiente que você está, sua consciência, né? Sua interpretação, a moral, a ética. E o ego é justamente a força racional responsável por equilibrar
a questão do ID e do superego. Por quê? O ID, então, é o seu instinto primitivo. O superego já é a condição social onde você tem que se adequar aos valores, às regras, às normas sociais. E o ego, então, seria esse equilíbrio entre o ID e o superego com base na realidade do mundo onde você vive. A teoria humanista da personalidade, ela traz para a gente que existe um conflito, uma incongruência entre o que você é e o que você acha que você deveria ser. Então, influencia na personalidade. O que eu sou, né? Como eu sou realmente, as minhas qualidades, as minhas falhas, a percepção que eu tenho de mim e a percepção do que eu deveria ser, ou do que eu gostaria de ser, ou do que esperam que eu seja, né? Que tem um peso, então, das expectativas sociais. O ambiente onde você está influencia em que você acha que você deveria ser. E também a insatisfação ou satisfação pessoal vai ditar quem você acha que você deveria ser. Então, a personalidade, ela é esse equilíbrio, né, entre essas duas ideias, de que você é, de que você deveria ser, e quando tem incongruência, que é quando você não consegue atingir aquilo que você acha que deveria ser, gera conflitos emocionais. Então, eu sou assim, mas eu acho que eu deveria ser assado, então, e eu não consigo, né? Ou eu não sei tentar, enfim, gera ali uma insatisfação e um sofrimento. Então, uma personalidade saudável permite ao indivíduo aceitar quem é e saber que ele pode desenvolver suas potencialidades, ele pode crescer, né? E atingir a sua total autenticidade. A teoria da aprendizagem social, ela diz aqui para nós que a personalidade, né, ela está relacionada com a aprendizagem. Por quê? Porque existem trocas. Quando a gente está aí numa sociedade convivendo com outras pessoas, existem trocas entre as pessoas, existem os relacionamentos, a convivência, e a gente vai formar a nossa personalidade com base nessas trocas, através da observação, através do aprendizado social. Então, se você é novo num lugar, e você é novo numa empresa, com o tempo você vai aprender como que é aquela empresa, você vai aprender como que se comporta as pessoas, como que é o social daquela empresa, você vai observar, você vai imitar, você vai interagir, e você vai, a sua personalidade, seu comportamento, ele é influenciado, então, por essa aprendizagem social. A aprendizagem social que acontece muito cedo é a escola, né? Porque quando a gente é criancinha, bebê, a gente tem só o convívio familiar. E aí, quando a gente vai para a escola, a gente aprende muitas coisas, a respeitar o colega, respeitar o espaço do outro, esperar a nossa vez. Então, seria aprendizagem social. E então, a aprendizagem social, ela é através, né, ela se desenvolve através de um processo que envolve a atenção, que é focar na ação do outro, né, observar, a retenção, que é memorizar o que você achou de mais importante, né, aprender, reprodução, que é traduzir essa memória, esse aprendizado em comportamento, né, imitar, e a motivação, que é o impulso necessário para agir, né? Então, você observou, você memorizou, você aprendeu, você reproduziu, você vai continuar agindo porque você tem motivação para continuar daquela forma. A teoria comportamental, sobre a personalidade, ela traz também essa questão do ambiente, né? Igual na teoria da aprendizagem social, onde o ambiente é considerado de forma muito relevante, na teoria comportamental ou behaviorismo, o ambiente ele é fator determinante. Mas, por um outro viés, por quê? Nessa teoria comportamental, a pessoa vai reagir ou por um reflexo ou por uma consequência. Então, exemplo, o que seria o reflexo? Quando você recebe um estímulo, ele vai gerar uma resposta involuntária. Por exemplo, você sente ansiedade ou medo ao ouvir um som associado a uma experiência negativa anterior. Você passou por uma situação onde você ficou aquele gatilho de um som, né, na sua memória. Você vai responder para aquilo de forma imediata, porque você teve um reflexo, né? A gente está usando aqui um exemplo negativo, né? Mas isso também vale para sentimentos positivos, né?
quando você tiver ali uma resposta do ambiente que gera uma emoção positiva, você também vai ter um reflexo, né? E o condicionamento operante, ele já traz a questão da personalidade relacionada a uma consequência. Então, o comportamento ele é influenciado ou alterado pelas consequências que ele produz no ambiente. Então, por exemplo, um funcionário que recebe o reconhecimento público, ele vai, pelo seu desempenho, por exemplo, ele vai tender a repetir bons comportamentos para continuar tendo bom desempenho e para ser reconhecido de novo. Da mesma forma que uma penalidade, né, vai fazer com que o funcionário não repita um comportamento negativo. Então, essa teoria que traz que a personalidade, o comportamento, ele é baseado no ambiente, mas ele se reproduz, ele se manifesta através de um reflexo ou de uma consequência. E a teoria cognitiva da personalidade estuda os processos mentais que influenciam o comportamento, né? A personalidade, ela é moldada através da interpretação do seu cérebro, da percepção que você tem do ambiente, como você memoriza aquilo, o pensamento que você forma. Então, os padrões de comportamento, emoção e pensamento que formam a nossa identidade, nessa teoria, são moldados pela forma como percebemos o mundo, como a gente organiza as informações que a gente recebe do mundo e como a gente interpreta o mundo, como a gente interpreta o ambiente. Então, por exemplo, a gente hoje, na nossa sociedade, né, a gente vive a nossa vida com vários estímulos. A gente recebe esses estímulos, a gente observa, a gente memoriza, a gente grava as experiências, a gente sente as experiências, a gente forma a memória daquilo que aconteceu, a gente forma um pensamento, a gente forma a crença, e tudo isso que o nosso cérebro está processando vai gerar a nossa personalidade, vai moldar a nossa personalidade, influenciar a nossa personalidade. Tem alguma teoria que é absolutamente certa? Não. Quando se trata de pessoas, muitas das coisas dependem, né? É diferente da biologia, da matemática, da física, da química. Quando a gente fala de questões de psicologia, é tudo muito complexo. Então, nenhuma dessas teorias é verdade absoluta, mas cada uma tem ali o seu viés que nos ajuda a contribuir melhor para o nosso aprendizado sobre as pessoas. E o impacto, então, do contexto aqui da questão da cognição, né? Os processos cognitivos, eles não ocorrem isoladamente, né? Eles são influenciados pelo contexto onde a gente vive. Cada situação gera um comportamento diferente, uma competência diferente, uma forma de agir diferente. O aprendizado, ele é contínuo, as experiências, o ambiente organizacional tem um papel fundamental no nosso desempenho a longo prazo, né? Então, trazendo já para a realidade da empresa. Então, a personalidade, ela explica quem nós somos. E a cognição, ela explica como pensamos, né? Então, a personalidade, ela define instintivamente a nossa tendência de reagir, de sentir e de agir no mundo corporativo. E a cognição, ela define como aprendemos, como tomamos decisões, como utilizamos os conhecimentos, né? As nossas habilidades, como a gente, na prática, enfrenta as demandas reais do trabalho. Então, a personalidade e a cognição são dois tópicos muito importantes quando a gente fala sobre gestão de pessoas, porque eles caminham lado a lado para formar o nosso comportamento. Então, a personalidade é como se fosse uma bússola que explica quem nós somos e como a nossa tendência natural de agir. Já a cognição, ela opera como um motor que explica como pensamos, como aprendemos, como tomamos decisões, como utilizamos os nossos conhecimentos para sobreviver e prosperar diante das demandas do trabalho. Então, eles andam lado a lado aí para formar o comportamento profissional. E como a gente já viu antes, por que o comportamento profissional é tão importante? Porque o comportamento é que vai dizer se o seu empregado vai ter interesse de atender bem o seu cliente, se ele vai ter interesse de entregar o resultado dele no prazo esperado, se ele vai chegar no horário, se ele vai contribuir com seus colegas. As ações são os comportamentos. E como a gente viu, o comportamento tem relação com a emoção, com a cognição, com a personalidade, com os valores, com a cultura, com tudo isso. E aí a gente tem aqui agora os processos de percepção, motivação e liderança.
são pilares importantíssimos, né, quando a gente fala aí de desempenho e engajamento no ambiente de trabalho. Então, muito além do conhecimento técnico, né, o desempenho, o bom desempenho, ele é guiado por 3 fatores fundamentais, que são a percepção, que é como a pessoa interpreta situações, a motivação, que é o estabelecimento ali de busca por resultados, e a liderança, né, que são os relacionamentos ali com os colegas e com o seu gestor. Então, o conhecimento técnico não é a única coisa que vai definir o desempenho profissional, né? Então, a forma da pessoa ser, a motivação que ela tem, como ela percebe as coisas, e o líder que ela possui, vai ter um impacto muito grande no desempenho que esse colaborador vai ter. Então, aqui entendendo melhor esses conceitos, né? Eles são, cada um desses tópicos, né? Percepção, motivação e liderança, são coisas totalmente diferentes, mas que estão totalmente ligadas para que as equipes se tornem mais engajadas, as pessoas mais produtivas e os profissionais mais alinhados com os objetivos da empresa. Até porque houve-se uma grande mudança de paradigma social, né? Lá no passado, acreditava-se que a produtividade era obtida através de cenouras e chicotes. O que isso aqui quer dizer? Você vai receber a sua remuneração, seu salário, e você vai receber penalidade. Então, o reconhecimento é seu salário, você trabalha para receber o seu salário. Se você erra, você é punido. Então, antigamente, muito antigamente, né, era um controle rígido que norteava as relações, que norteava as empresas. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. Hoje, tem-se justamente estudos sobre o comportamento humano, porque a gente sabe que só a recompensa financeira ou a punição não vai fazer a sua empresa funcionar de forma harmoniosa e nem ter bom resultado. Os indivíduos, as pessoas têm necessidades, têm interesses, têm objetivos, né? Então, todas as pessoas têm uma vida lá fora, né? Elas têm uma bagagem, elas têm uma história, têm a sua personalidade. Então, para você ter uma empresa saudável e produtiva, as pessoas, né, têm que estar aí adequadas para sua empresa, né? Têm que estar alinhadas, têm que estar felizes e engajadas. Então, o trabalhador é um ser integral, né? Hoje, tem esse entendimento de que as pessoas têm necessidades sociais de relacionamento, têm necessidades emocionais, têm necessidades profissionais. Então, passou a ter um novo entendimento, né? A motivação passa a ser vista como um processo interno da pessoa. Ela está diretamente ligada ao significado e ao propósito que aquele trabalhador atribui ao seu trabalho, né? Então, o que nos faz agir e persistir? Motivação. E a motivação, então, são fatores internos, a nossa satisfação pessoal, o nosso desejo de crescimento, e os fatores externos, né? O que vem do ambiente, o que o ambiente propicia, fornece, né? Proporciona, que é o reconhecimento, recompensa, oportunidade. Então, a motivação é um estado interior que induz uma pessoa a assumir determinados comportamentos. E ela tem a ver com a direção, a intensidade e a persistência do comportamento ao longo tempo. A gente vai ver sobre isso aqui. Então, como que a motivação é influenciada e se manifesta? Então, a gente viu que a motivação, ela depende, então, dos fatores internos, né? Os meus objetivos pessoais, tudo que eu trago dentro de mim internamente, e o que o ambiente está influenciando, né? Sobre mim, né? O que ele está me oferecendo, o que ele está me proporcionando. E a motivação, então, é o equilíbrio entre esses dois fatores, né? Se eu estiver levando em conta só os meus fatores internos, eu vou estar negligenciando o ambiente onde eu estou. Da mesma forma que se eu estiver sendo motivada apenas por fatores externos, com certeza vou estar ignorando algo dentro de mim. Então, é importante que tenha esse equilíbrio, né? E a motivação, então, ela tem uma direção, né? O que quer dizer direção? É para onde você está seguindo, é para onde você está investindo a sua energia, é onde você quer chegar, é o que você está vendo, é o seu foco, né? Então, a motivação, ela tem uma direção. O comportamento, então, vai ser direcionado a atingir um objetivo, uma meta. O que é intensidade? A intensidade é o nível de esforço que você vai empregar de acordo com a sua motivação, né? Então, se você estiver muito motivado, tiver uma motivação intensa, você vai empregar muito esforço, muita energia, muita dedicação.
Se você tiver com pouca motivação, você não vai ter tanta intensidade nas suas ações, né? Então você vai despender ali pouco esforço, né? Pouca energia, pouca disposição. E a persistência está relacionada com o tempo daquela motivação. Por quanto tempo você consegue sustentar a motivação? Por quanto tempo você vai ter energia para ter intensidade? Por quanto tempo o seu objetivo precisa para ser alcançado, né? Então, a motivação, ela tem, então, uma direção, um foco, um nível de intensidade, né? E um tempo para você se dedicar para aquela motivação. E é algo que é muito mutável, né? A minha motivação de hoje pode não ser mesmo de amanhã, mesmo daqui a um mês. Então, assim, a gente sabe que ao longo da nossa vida são muitas coisas diferentes que nos motivam. Às vezes, numa semana eu estou motivado com o meu mais motivada com o meu trabalho. Na outra semana, eu já estou gastando mais energia porque eu estou mais motivada com o meu relacionamento. Na outra semana, eu estou gastando mais energia com a minha família porque eu estou me sentindo mais motivada nesse tema. Então, é muito complexo, né? Mas quando a gente se fala de atingir algo, um objetivo, uma meta, é necessário que você tenha um pouco mais de persistência, né? Então, por exemplo, no nosso trabalho, se a gente quer atingir, por exemplo, uma promoção, a gente não pode ter uma dedicação maior essa semana, na outra semana largar para lá. A gente não pode hoje fazer muito esforço, na outra semana não, né? Então, é importante equilibrar todos os aspectos da nossa vida quando a nossa motivação está direcionada para um objetivo importante. E as teorias relacionadas à motivação, né? Então, os autores, eles trazem várias teorias do que move as pessoas. A teoria das necessidades, que é Maslow, né, diz que as pessoas são motivadas pela busca contínua da satisfação. Então, primeiro, as pessoas têm as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, depois as necessidades sociais, psicológicas, de autorrealização. Então, segundo a teoria das necessidades, a motivação ela tem ali degraus de satisfação de necessidade. Na teoria dos dois fatores, traz para nós que a motivação ela surge do significado do próprio trabalho, do significado que você atribui, né? Então, a responsabilidade do propósito, né? Daquilo que você, de como você percebe algo, né? Que no caso aqui é o trabalho. Então, quando eu vejo propósito no que eu faço, você vai ter uma motivação que vem desse propósito, dessa responsabilidade, desse significado que você, dentro de si, atribuiu para o seu trabalho. E a teoria do reforço traz para a gente que, a motivação ela é resultado de estímulo. Então, no caso, a motivação ela é resultado de recompensas ou de punições. Então, se eu for recompensado, eu tendo a repetir um comportamento positivo. Se eu for punido, a ideia é que eu não repita um comportamento negativo, né? Então, cada autor aí traz as suas teorias quanto à motivação e o que move as pessoas, o que faz as pessoas agirem. Outras teorias relacionadas às percepções e os objetivos da motivação. Então, a teoria da expectativa, ela diz que o esforço vai acontecer quando há uma crença de que o bom desempenho vai trazer recompensa. A teoria da autoeficiência é que quanto maior a confiança que eu tenho no que eu faço, quanto mais segurança eu tenho no que eu faço, preparo, mais eu vou ter satisfação e motivação na realização da tarefa. A teoria da equidade traz que a minha percepção de justiça, de equilíbrio entre mim e os meus colegas, né, no sentido ali até de comparação, vai fazer com que eu tenha motivação. Então, se eu sinto que eu estou sendo tratado com justiça, com igualdade, isso vai me motivar e me engajar. E a teoria da fixação de metas, né, onde traz aqui que objetivos claros, específicos e desafiadores aumentam os nossos esforços e o nosso foco. Agora, entrando na questão da percepção como base do comportamento humano. A percepção é como a gente vê o ambiente, né? O que a gente enxerga do ambiente onde a gente está inserido,
as pessoas ao nosso redor. Então, é uma interpretação, né, do nosso cérebro que influencia diretamente os nossos relacionamentos, as nossas tomadas de decisão e o nosso comportamento, né? Então, a gente vai entender melhor isso aqui. Então, como que é formada a percepção? Qual que é a jornada da informação, dos sentidos? Começa tudo isso com a nossa recepção de sensações. Então, tudo que acontece ao nosso redor é recebido por nós através da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. A gente não consegue perceber nada ao nosso redor sem esses sentidos, sem pelo menos um deles. A gente não consegue receber nenhum estímulo, não consegue entender nada do que acontece à nossa volta se não tiver esses sentidos. Então, através desses sentidos, a gente recebe uma informação, um estímulo, né? E o cérebro vai processar isso, vai organizar todas essas informações, né? E vai preparar, vai formar ali uma interpretação. E essa interpretação vai além das sensações físicas, né? Atribui o significado, atribui as emoções, a memória, né? Então, a jornada da informação, gente, com relação ao processamento humano, é isso. A gente recebe os sentidos, né? Recebe os estímulos do mundo, o nosso cérebro processa aquilo, organiza, forma um pensamento, gera uma emoção, aquilo gera uma interpretação, um significado e, consequentemente, uma ação, né? Que é o comportamento. Então, a percepção ela é uma coisa muito individual. Por quê? O cérebro de cada pessoa interpreta as coisas de forma diferente. E o que faz esse processamento cerebral? Primeiro, as questões fisiológicas, né? Ali do nosso órgão, que é o cérebro, mas também de tudo aquilo que a gente já viu antes, né? As experiências, os valores, as crenças, as necessidades. Então, a forma como a gente interpreta o mundo e percebe o mundo está totalmente relacionado com tudo que a gente já viveu, com a nossa bagagem de vida. E é por isso que duas pessoas não interpretam uma mesma situação da mesma forma. Pode até ser que a percepção das pessoas tenha uma similaridade, tenham pontos em comum, mas 100% igual não vai ser, né? Então, quando a gente fala, eu gosto muito desse exemplo. Dois irmãos, pode ser até gêmeos, né? Criados juntos, tem ali todo o DNA parecido, né? Gêmeos idênticos às vezes, tem uma condição genética ali, né? Parecida. Eles passam por experiências diferentes, desde o nascimento, né? Primeiro porque cada um traz sua personalidade contribui para a sua interpretação do mundo. E o relacionamento que ele desenvolve com o pai, com a mãe, com os avós, com os tios, depois com os amiguinhos da escola, e, consequentemente, com o trabalho, com o convívio social de uma forma geral, vai fazer com que cada pessoa seja única. Então, cada pessoa vai ter uma interpretação do mundo diferente e uma percepção da realidade diferente. E os gatilhos que capturam e direcionam a nossa atenção, né? Então, o que às vezes gera mais memorização, mais aprendizado? Aqueles estímulos que às vezes têm mais intensidade, que são mais fortes e que são percebidos com mais facilidade. Aqueles estímulos maiores que atraem mais atenção, ou que estão em movimento, né, que se destaca no ambiente, que tem cores vibrantes, ou que trazem novidade, né? E a gente pode perceber, por exemplo, na questão das redes sociais. Como hoje as redes sociais prendem a nossa atenção? Gerando movimento, cores, vários estímulos ao mesmo tempo, várias informações ao mesmo tempo, rápido, dinâmico, né? Então a gente percebe aí que os próprios criadores de conteúdo, as empresas de publicidade, de marketing, estão percebendo que a sociedade ela vem caminhando uma tendência e vem gerando conteúdo justamente se aproveitando desses fatores aqui para atrair a nossa atenção, para prender a nossa atenção com o objetivo que é a venda, que é o consumo de conteúdo, etc. Então, a percepção, ela tem uma construção de significado, que é a memória, né? Para a gente memorizar algo, aquilo tem que ter significado, aquilo tem que ser marcante. Porque, por exemplo, a gente não consegue lembrar de tudo que aconteceu na nossa infância, mas às vezes um dia muito feliz ou um dia muito triste
que já tem a ver com as emoções, né, com os acontecimentos, ficou memorizado na nossa cabeça. A gente não lembra tudo que acontece no nosso dia, mas o mais importante a gente lembra. Por que muitas vezes a gente esquece que almoçou no dia anterior? Porque é uma coisa que faz todo dia. Mas aquele almoço especial que eu fiz no Dia das Mães, com a minha mãe, por exemplo, eu lembro. Por quê? Porque teve uma situação ali que teve um significado maior, né? Então, a percepção do ambiente, das situações, impacta na nossa memória. E também impacta na nossa atenção, porque o cérebro, ele não consegue processar tudo com o mesmo grau de competência, digamos assim, né? O nosso cérebro, ele tem uma atuação limitada. Eu não posso estar aqui conversando com vocês e estar ouvindo a televisão, e estar ouvindo uma música, e estar prestando atenção no que está acontecendo na rua. Uma dessas coisas vai ficar com falha. Então, a percepção ela tem um foco limitado, né? E o nosso cérebro, através ali, mais uma vez, da nossa personalidade, do que a gente acredita ser mais importante, ele seleciona o que é mais relevante, né? Para absorver, para aprender, para gravar e para memorizar. E o impacto, então, da percepção dentro da empresa, né? Percepção, então, impacta na tomada de decisão, impacta na comunicação, na redução de conflitos, nos relacionamentos. Porque se você entende qual que é a percepção dos seus colaboradores sobre a empresa, a percepção dos colaboradores sobre o negócio, sobre o setor em que trabalha, sobre o líder, você vai conseguir atuar ali, às vezes resolvendo problemas, às vezes consertando coisas que os funcionários consideram que funcionam de forma errada, fazendo melhorias, né? Então, entender a percepção que as pessoas têm sobre o ambiente organizacional faz com que você tome decisões a melhorar o ambiente e a melhorar a percepção das pessoas. Não é uma questão de manipular, mas é você usar o ambiente, transformar o ambiente e até transformar a percepção das pessoas para que elas tenham uma visão melhor da empresa. Porque, por exemplo, às vezes a empresa oferece um benefício que não é divulgado, que ninguém comenta, que a pessoa não percebe que traz valor para ela. Mas aí você faz uma reunião e fala, gente, vocês já perceberam que esse benefício aqui resolve tal problema na sua vida? Te ajuda em tal aspecto? Contribui para a vida do seu filho, do seu familiar? Você está ajudando na percepção que aquele indivíduo tem de algo que antes, para ele, era insignificante. Então, as empresas, a comunicação, ela tem esse poder de ajudar a transformar a percepção que as pessoas têm. E o papel do líder, então, né? O papel do líder vai muito além da hierarquia, né? Não é só ele estar acima de mim, então ele vai mandar e eu vou obedecer. O líder, ele tem que ter habilidades relacionadas à comunicação, conhecimento, flexibilidade, carisma, poder de decisão, ética, né? Porque liderança é a capacidade de influenciar pessoas, mobilizar pessoas em prol de um objetivo. Então, não é mais manda, obedece. O líder hoje, o bom líder, ele tem a capacidade de motivar a equipe, de orientar e de mobilizar, fazer com que as pessoas queiram agir em prol de um objetivo, que é a execução do seu trabalho, que às vezes, uma melhoria, uma mudança, né? Porque o líder, ele não vai te influenciar, positivamente falando, ele não vai te orientar só em você fazer a mesma coisa todo dia. Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer desenvolver, todo mundo quer, né, ter ali uma melhoria de vida, de condição. Então, o líder, ele tem o papel de direcionar as pessoas em prol do mesmo objetivo e fazer com que os objetivos também sejam outros, né, para que as pessoas possam se desenvolver, se destacar. Então, a liderança, ela trabalha como um catalisador, né? Onde ele promove um ambiente positivo, ele promove reconhecimento, desenvolvimento, atendimento às necessidades pessoais. Então, é um processo dinâmico, né? Onde o líder, ele tem que ter as habilidades para promover um ambiente mais colaborativo e satisfatório para o colaborador. E o novo cenário de mercado onde a gente vive hoje, né, exige um engajamento coletivo em vez de uma autoridade rígida. É você ser aquele líder que manda, que pune, que é uma autoridade, você não vai ter o respeito das pessoas, né? Você tem que conquistar as pessoas para que elas queiram estar ali, elas queiram trabalhar. Trabalhar só com medo de punição, na primeira oportunidade elas falham e elas vão embora. E aqui, para finalizar o nosso material, na nossa aula de hoje, a gente vai comentar, então, os estilos de liderança, né?
existem vários estilos de liderança, cada uma tem um tipo de atuação diferente e gera resultados diferentes. Então, por exemplo, um estilo de liderança baseado no controle e na insegurança limita o potencial da sua equipe. Então, aquela liderança autoritária que determina regra, que controla todo mundo, que centraliza a decisão, que não compartilha nada, vai gerar uma obediência imediata. Mas com o tempo, essa obediência, ela pode se tornar uma rebeldia, uma revolta, vai diminuir o interesse das pessoas, não vai ter engajamento real, vai ser algo muito superficial. A liderança indecisa, que é aquele líder que tem dificuldade de tomar decisão, de definir direcionamento, que não passa segurança, que é desorganizado, ele também não vai conseguir promover uma equipe que seja coesa, que seja satisfeita. Ele vai transmitir para a equipe essa mesma insegurança, essa mesma desorganização. Abordagens participativas e liberais, que distribuem o peso da tomada de decisão, faz as pessoas se sentirem parte daquilo, né? E, consequentemente, terem mais interesse. Então, uma liderança democrática, né? Que pede a opinião das pessoas, que abre para as pessoas comentarem, colabora nas decisões, envolve as pessoas nas decisões, promove o trabalho em equipe, ele vai gerar ali um comprometimento real, porque a pessoa vai se sentir parte do time. A liderança liberal, que concede autonomia, né, que interfere pouco nas atividades, que deixa as pessoas se desenvolver, fazer o trabalho de uma forma mais autêntica, né, ele vai conseguir fazer com que as pessoas sejam mais elas, né, sejam mais felizes, no sentido de poder se sentir realmente autorrealizadas, que é muito bom a gente ser a gente mesmo, né, muito bom a gente ver que a gente tem autonomia, liberdade para fazer o nosso trabalho. Então, esse líder liberal, ele consegue isso. Mas ele só tem que ter cuidado com a falta de direcionamento, né? Porque se for uma equipe que não tem maturidade suficiente e não tem capacidade de tomada de decisão e não tem capacidade de se autogerenciar, o líder muito liberal, ele pode fazer com que a equipe se esparrame, né? Cada um vai trabalhar de um jeito, né? Vão tomar más decisões. Então, a liderança liberal tem que saber direcionar muito bem as pessoas e trabalhar a maturidade dessas pessoas, até porque não haja ali colaboradores que queiram se aproveitar da liberdade. E a liderança contemporânea, ela exige adaptação ao contexto, né, de uma forma natural. Então, o que é isso? A liderança situacional. A liderança situacional é aquela que adapta o seu comportamento de acordo com as necessidades do momento, né? É uma abordagem mais flexível, baseada na análise do contexto, das características da equipe. Então, a liderança situacional, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, hotelaria, que é um segmento que é muito sazonal, né? Então, período de férias é uma exigência diferente, período de baixa é uma exigência diferente, feriado e tal. Então, tem ali muitas mudanças operacionais. E, às vezes, esse líder situacional, ele vai se adaptar ali para que o comportamento dele, junto com a equipe, seja, né, flexível, né, seja baseado no momento da empresa. Eu dei um exemplo, assim, muito superficial, mas, enfim, pode ser uma empresa, por exemplo, que está passando por uma transição, está passando por uma reformulação, então, naquele momento, ele vai ter uma abordagem que depois vai ser outra, quando a empresa tiver se estruturado, né, então, o situacional é isso. E a liderança emergente é aquela que surge situações específicas e a pessoa naturalmente assume a condução do grupo, né? Por exemplo, a gente vai ter um projeto e aí alguma pessoa ali naturalmente assume a liderança, às vezes porque ela está mais engajada, às vezes porque ela tem mais conhecimento, então ela compartilha ali com o grupo seu conhecimento, sua habilidade, sua experiência diante do desafio, né, a ser enfrentado, e naturalmente se torna um líder, né? Ele não tem rótulo de liderança, nem o cargo, mas é uma liderança que surgiu naturalmente diante de uma situação específica. E a influência emocional e a empatia formam a confiança organizacional, né? Então, a liderança, ele tem que entender que as pessoas são pessoas, que têm sentimentos, valores, personalidade, tem que trabalhar a confiança, tem que trabalhar a empatia, né? Para que se construa ali um ambiente realmente de trocas saudáveis e as pessoas realmente possam se sentir bem onde elas estão. Se sentindo bem, elas têm interesse de permanecer. Então, o sucesso organizacional, ele exige o equilíbrio, né, entre as competências técnicas e as habilidades interpessoais do líder, não só do líder, mas de todos os colaboradores. Todas as pessoas, para ter sucesso profissional e para a empresa, consequentemente, ter sucesso profissional, ela tem que saber equilibrar suas competências técnicas, né, um Excel, um Word, um idioma,
a manipulação de uma ferramenta, de um sistema, etc., com as habilidades interpessoais, de comunicação, de empatia, de gestão de conflito, de inteligência emocional, e aí você consegue ter um desempenho mais satisfatório. Então, resumindo tudo isso, né, esse aqui é o nosso último slide, onde lembrando, então, que o comportamento humano envolve personalidade, valores, atitudes, emoções, satisfação no trabalho, né? Tudo isso aqui vai determinar o comportamento das pessoas. Para entender para a sua empresa, quais ferramentas você vai utilizar para entender melhor o seu colaborador? O que você vai medir? A satisfação? O que você vai medir? Você vai fazer uma avaliação psicológica para entender a personalidade dos seus colaboradores? Você vai fazer uma pesquisa de clima para entender quanto eles estão satisfeitos, o quanto eles se identificam com a empresa? Então, a gestão de pessoas, ela envolve isso, entendimento sobre os colaboradores. Você não vai usar essas ferramentas, você vai fazer só pela observação, você vai fazer uma entrevista, você vai conversar, vai ser informal, vai ser formal. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento teórico e você coloca em prática o interesse de entender os colaboradores, você líder, você RH, você diretor que transmite isso para os seus outros líderes, a empresa tem mais chance de sucesso. Que ela vai saber qual que é o melhor benefício a oferecer, como que é o impacto da remuneração, se as condições do trabalho estão atendendo as pessoas, se a liderança está sendo uma liderança positiva ou não, estão entendendo as pessoas, você entende o contexto da empresa, você entende como que a sua empresa está inserida no mercado, aumenta a produtividade, melhora o desempenho e, consequentemente, as pessoas têm mais interesse de continuar trabalhando ali. Então, tudo isso que a gente vê até agora, todas as nossas disciplinas, são voltadas para o bem-estar humano das pessoas e a saúde das empresas, no sentido de produtividade, qualidade e lucro, certo? Então, essa foi a aula de hoje da disciplina de Psicologia Organizacional. E a gente se vê, então, no nosso próximo encontro, que é no mês de julho. Agradecer a presença de todos. Qualquer dúvida pode entrar em contato. E até mais. Boa noite.